Pessoal, recentemente tem um vídeo aí que viralizou, que é um vídeo dessa garota que vocês estão vendo na imagem, né? A menina é branca, né? Cabelo castanhos claros, né? Bem bonita, né? Uma menina feia, né? Que ela grava, né? O dia dela indo para um presídio visitar o companheiro dela, né? Que é um cara bem feio, pessoal. Então isso aí já derruba todo esse papo do Shed, né? Da teoria da aparência. Que é teoria, tá, pessoal? Teoria. Aparência importa quando a menina é de classe média alta ou rica. Aí a aparência importa. Pra menina pobre, baixa renda, não importa tanto assim. Pessoal, essa menina ela se encaixa perfeitamente no padrão do vídeo que eu lancei um tempo atrás, que é A Verdade Nua e Crua sobre os Relacionamentos Interraciais nos Estados Unidos, parte 2, né, na qual eu abordo a história, né, e o fim trágico de uma menina chamada Anastasia, lá nos Estados Unidos, do estado da Louisiana, que ela foi morta, né, assassinada pelo o seu companheiro, que era um cara de cor, né? Assim como o cara do vídeo que essa menina namora, né? E no vídeo eu explico o seguinte, que a Anastasia ela é filha de mãe solteira, né? No caso ela é americana, ela é filha de mãe solteira. Era uma menina que morava no bairro multicultural, né? Um bairro pobre, né? E eu explico que nesses determinados ambientes, por ser um lugar perigoso, por ser um lugar hostil, essas meninas, por serem uma minoria nesse ambiente, elas serão obrigadas a se relacionar com os rapazes locais, né? Se elas quiserem ter uma vida um pouco mais sossegada. Se elas não quiserem sofrer tanto, tá ligado? E por ser um ambiente hostil, você necessita estar com esses homens para ter o quê? Proteção. Aqui no Brasil, pessoal, não é muito diferente, tá? A situação aqui no Brasil. Muitas meninas se envolvem ou sentem atração por caras que são bandidos, criminosos no Brasil, porque o nosso país, pessoal, é um país violento. É um país que você morre por basicamente nada. Lembrando que no Brasil, se eu não me engano, é só 11%, 9% dos homicídios são resolvidos. Então significa que 91% dos homicídios você vai matar e vai sair impune. Nossas leis aqui são bem brandas, né? Porque nosso país é um país governado por criminosos e criminosos vão defender criminosos. E teve um comentário de um rapaz aqui que eu achei muito, muito bom, que ele diz o seguinte: a mulher procura o macho que possua mais capacidade de obter recursos. Isso não é mentira, pessoal. Mulheres são o quê? Homens são caçadores, né? E mulheres são coletoras. Os homens caçam e as mulheres usufruem, né, da caça do homem. Que nos tempos modernos seriam o quê? Recursos financeiros e status, né? Então aqui o cara tá certo. A mulher procura o macho que possua mais capacidade de obter recursos. E não importa, pessoal, se os recursos são lícitos ou ilícitos. O que importa é o recurso, tá? Aqui, os malvados, bandidos e criminosos são temidos por outros machos. Isso é verdade no Brasil. São temidos porque são protegidos. E a mulher então vê esses indivíduos como mais fortes e optam por acasalar com eles para que o filho herde suas características. Isso eu não concordo muito não, pessoal. Elas se casaram com os caras porque elas querem usar o filho como uma ferramenta para sugar ainda mais recursos, né? E continuar obtendo, né, a proteção desse macho, né? Proteção e provisão. Mas aqui eu concordo, que as mulheres vão sempre buscar os homens que vão ter mais recursos. No nosso país, quem é que obtém mais recursos? Quem rouba, quem toma, né? Porque o homem ele tem um monopólio da violência, então o homem ele vai usar essa violência para tomar de outros homens, né? E essa menina, por exemplo, eu dei uma olhada no Instagram dela, ela não mora no bairro bom. Ela mora perto, ao que parece, de CDHU, desses conjuntos habitacionais. E a gente sabe, né, pessoal, conjunto habitacional é foda. Essa menina não mora em condomínio, de classe média, nem nada. Ela é uma menina pobre, de baixa renda, bonita. Tem muita menina pobre, pessoal, bonita no Brasil também, tá? E num ambiente hostil, você sendo bonita, não vai, você vai, no Brasil, ela, pessoal, vai estar competindo com outras meninas muito mais bonitas que elas, com homens que ela sabe que não vai ter acesso. Se ela não vai ter acesso a esse homem, ela pode o quê? Se relacionar com um bandido e ter o quê? Status. Porque é, hoje a gente tem essa cultura de bandidolatria no Brasil. Se você for no TikTok essa minha, você vai achar hashtag mulher de preso, hashtag cunhadas. Cunhadas é como as mulheres que namoram criminosos se chamam, como se elas fossem parte de uma grande família, tá ligado? Uma família do crime, tá ligado? Então elas são cunhadas. Ela coloca lá hashtag mulher de preso. E isso, pessoal, é status. Isso no Brasil sinaliza o quê? Um status moral elevado. Porque a gente é um país que defende criminosos, que protege criminosos, na qual criminosos são vítimas. Esse mesmo contexto, pessoal, não se repete em países como o Japão, como Coreia do Sul, na Dinamarca também não se repete, na Finlândia não se repete, nos Estados Unidos, mesmo que se repita em alguns casos, não é tão comum como no Brasil, tá ligado? Mas, por exemplo, aqui eu respondi esse rapaz o seguinte: ainda mais no Brasil, que é um país que protege bandidos e os coloca como vítimas. A zona tá feita. Incentivos mais recompensa, pessoal. Então, no Brasil, a sociedade, o sistema incentiva isso, tá ligado?
incentiva isso, porque ele sabe que vai gerar o quê? Mais mães solteiras na sociedade, mais dependentes do Estado, né? Então, assim, é mais voto. E se ela morrer se envolvendo com esse cara, o quê? É mais dinheiro público indo pra políticas pra evitar o quê? Feminicídio, tá ligado? Que a mulher morreu por ser mulher. Aí aqui eu respondo o seguinte: no Japão, se uma mulher é descoberta tendo um caso com Yakuza, ela não consegue abrir uma conta no banco, arrumar um emprego ou colocar um filho na creche. Pessoal, isso é verdade. No Japão, se descobrirem que você tem seu marido ele é da máfia, que você é casado com ele, você perde seu emprego na hora. Se você tem filho na escola, seu filho ele é expulso da escola, ele é isolado pelos outros alunos. Os professores e diretores recomendam que os outros alunos excluam seu filho, porque não existe, pessoal, lá incentivos e recompensa por você ser o quê? Marmita de bandido. No Japão tem isso. Tanto que tem um podcast, acho que é Gringo Tal, que é o nome do podcast, que o maluco lá entrevista um ex-yakuza, um brasileiro, que é descendente de japonês, né? Que ele foi pro Japão, no Japão ele foi trabalhar como segurança do Oyabun. Oyabun, pessoal, é o chefão da Yakuza, o cara é o cabeça, tá ligado? Do escritório da Yakuza, pessoal, é um sindicato do crime, então tem vários escritórios, né? Diversos escritórios. Ele trabalhou para um cara do escritório, que era o Oyabun, que era o chefe local, né? Eu até recomendo para os senhores assistirem uma série da HBO, que não é muito boa, pessoal, mas vocês vão ter uma noção um pouco disso. É, Tokyo Vice, tá? Já terminou, são 2 temporadas, pessoal. É bem curtinha, assim, no total, acho que são uns 30 episódios, até menos, acho que talvez uns 25. Compensa os senhores assistirem pra você ter uma ideia. E esse maluco aí, né? Ele fala que ele decidiu sair da Yakuza quando ele conheceu a mulher dele e a mulher dele falou que estava grávida, porque ele falou assim: a vida de um Yakuza no Japão não é fácil. Antigamente, você tinha status. Assim, claro, se você chega num certo nível dentro da Yakuza, né? Você conseguiu um status legal, etc., na sociedade. E o pessoal não ia pegar no teu pé, o pessoal não ia virar o rosto pra você, o pessoal não ia te tratar mal, ia te tratar com respeito. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, se descobre que você é Yakuza, o pessoal cospe no chão na tua frente, você não pode fazer nada. Ele falou assim: eu saí porque a minha esposa engravidou e eu não queria que meus filhos e minha esposa tivessem uma vida difícil, uma vida complicada. Porque quando descobre que você é um ex-Yakuza, cara, você não consegue abrir uma conta no banco. Você, a sua esposa, a sua família não consegue abrir conta no banco. Você não consegue colocar seu filho numa creche. Você vai colocar seu filho na escola. É muito empecilho. Você vai conseguir um empréstimo no banco para começar um negócio. Você não consegue. Se os caras puxar lá dentro da empresa, nas empresas no Japão, eles puxam a ficha do cara, assim, eles fazem, pessoal, tipo uma espionagem para descobrir se o cara não teve nada a ver com a Yakuza. Isso acontece também por causa dos escândalos envolvendo aquela empresa de câmeras e lentes, Olympus, na qual descobriram que, se não me engano, 60% das ações da empresa era da Yakuza. A mesma coisa aconteceu com a SEGA. A empresa SEGA, pessoal, para quem não sabe, que faz o Sonic, ela era da Yakuza. A Yakuza criou a SEGA. A Yakuza, pessoal, no Japão, domina 80% dos estúdios de videogame no Japão. Muita gente não sabe disso, tem até um livro que fala sobre isso. Tem até, acho que é a Batalha dos Consoles, que conta a história da Nintendo Estados Unidos contra a SEGA, né? E o cara da que era o americano que representava a SEGA nos Estados Unidos, né? Ele foi pro Japão, viajar pro Japão, chegou lá, ele foi questionado pelos superiores dele japoneses, quando ele foi dar uma olhada, ele falou assim, cara, o meu superior, que era o CEO da SEGA no Japão, ele tinha um corte de faca no meio do olho. Por quê? Porque o cara é acusa, mano, o cara é bandido dentro da SEGA. A SEGA quebrou por causa disso. A Konami, pra quem não sabe, o primeiro financiador da Konami, que faz lá, se não me engano, é o PES, Pro Evolution Soccer, era Yakuza, pessoal. A Nintendo foi criada por membros da Yakuza. O Yakuza é um termo para um jogo lá de carta, quando é buraco, que é um jogo que os portugueses chegaram no Japão, e quando você tirava a carta ruim, a sequência de número dava Yakuza, que eram os números da má sorte. E esse jogo, os japoneses ficaram viciados. Os portugueses viciaram os japoneses em jogo de baralho. Tanto que foi proibido. E quem jogasse esse jogo, os caras cortava os dedos fora. Para o cara nunca mais segurar uma carta. É por isso que no Japão eles cortam os dedos dos malucos quando os malucos vacilam. Se você vacila no Japão e toda da Yakuza, eles cortam o dedo fora. Porque era isso que os malucos lá da época lá do. Esqueci o nome lá, os Daimyo, que se chama, eu acho, se não me engano. Lá do período Edo, etc. Eles cortavam os dedos dos malucos e jogavam a carta. E o cara que criou a Nintendo, o pai dele traficava carta de baralho no Japão, tá ligado? A Nintendo foi criada através de tráfico de baralho, tá ligado? De carta de buraco.
tá ligado? É tanto que daí surgiu o termo que Burakumin. Burakumin é uma casta baixa do Japão, são japoneses considerados japoneses de baixa classe por estar envolvido com negócios ilícitos. Tanto que 80% dos japoneses que são yakuza são considerados Burakumin. A maioria dos japoneses que migraram para o Brasil, pessoal, não imigraram para o Brasil porque eles viram oportunidades de imigrar para cá. Eles imigraram para o Brasil por causa temendo por suas vidas. Porque muitos japoneses que migraram para o Brasil eram Burakumin. Olha que engraçado, olha como de um conteúdo que eu tava falando sobre essa menina, eu cheguei no Japão, pra você ver como as coisas se conectam, tá ligado? E nesse Gringotal que ele tava falando sobre essas coisas, etc. Aí eu lembro que em 2020, pessoal, saiu um filme, tá? Eu assisti esse filme online, legendado em inglês, que eu quero compartilhar aqui com os senhores. O nome do filme, pessoal, vocês vão achar Família Yakuza, tá? Que conta a história de um jovem chamado Kenji, né? Ele é vinculado nesse submundo do crime japonês, né? Aí vai explorando, né, a vida dele da juventude até a fase adulta, quando ele conhece uma moça, né? Essa moça engravida, etc. Nesse período ele vai preso por um crime que ele não cometeu, etc. E ele tenta sair da Yakuza. Só que ele já tá marcado com isso, não tem como sair, tá ligado? E esse cara aqui que vocês estão vendo aqui no meio da foto, tá? Essa mulher aqui, ó, que vocês estão vendo, é a mulher que ele engravida. E essa aqui é a filha dele, tá ligado? Aí o que acontece? A, a, a ex-esposa dele, que não é nem esposa, tá, pessoal? Só foi uma mulher que o cara teve um caso, ela engravidou dele, eles tiveram uma noite junto, ela engravidou e nasceu essa menina. No trabalho dela, descobrem, pessoal, que ela engravidou de um Yakuza. O que acontece? Ela é demitida do trabalho. Quando na escola descobrem que o pai dessa menina é um Yakuza, ela começa a apanhar na escola. Até um ponto que a escola expulsa ela, porque ela é um mau exemplo para a sociedade. Então você vê, a mãe dela abriu as pernas para um cara que não valia nada e a filha pagou. Sabe, ela perdeu o emprego, a conta do banco dela foi fechada. Tipo, ela foi lá no banco, o banco ligou pra ela e falou: vem tirar seu dinheiro que tá aqui, que a gente não quer seu dinheiro sujo. Vai lá e fecha a conta. Não consegue mais abrir conta no banco, não consegue arrumar mais nenhum trabalho, tá ligado? Tipo assim, a menina não consegue entrar em nenhuma escola aceita a menina. Então você vê que é um ciclo, pessoal, de exclusão social no Japão que acontece. Porque no Japão não tem recompensa para quem se envolve com bandido, para quem se envolve com criminoso. Mulher que abre as pernas para criminoso no Japão, toma no cu. Ou vai fechar com o cara até o fim, não tem essa de fortes emoções. Ah, eu vou ver que vou me adrenalizar aqui, né? Vou liberar uma quantidade gigantesca de dopamina e serotonina pro bandido, ribostofilia pill, né? E depois eu arrumo um beta. Não tem essa no Japão. Ou você arruma o cara comum destacado, com status, ou você arruma o beta. Se você quiser o bandidão, você não vai arrumar emprego, você não vai arrumar creche para tua filha, você não vai abrir conta no banco, você não pode abrir uma empresa, você não pode abrir empresa, pessoal. Você vê como o Japão ele cerca de todas as formas possíveis para o crime não crescer. Não falo, o crime, até o 38 já falou isso, o crime só cresce onde o Estado deixa, tá ligado? O Estado ele deixa a Yakuza crescer até um certo ponto, e deixou, quando era o que? Aquela geração mais velha. No momento que começou a entrar uma geração mais nova, que é totalmente sequelada, o Estado fechou o cerco, porque esses moleques são tudo irresponsável. Eles não pensam no futuro do país, eles pensam que é só em dinheiro. E a Yakuza, pessoal, os caras pensam em ganhar dinheiro, mas pensam também no futuro do país. Você pode ver, né, a Yakuza, ela domina o crime organizado no Japão. Ela não deixa outras facções entrar dentro do país. Teve um caso, acho que nos anos 70, que teve um problema de embate entre a máfia chinesa e a máfia japonesa. E essas máfias chinesas também começou a tretar com a máfia taiwanesa. Então, assim, eram dois grupos de facções criminosas estrangeiras brigando em solo japonês, matando o japonês inocente nesse meio, tá ligado? Aí o governo japonês fortaleceu a Yakuza, pra Yakuza parar, porque pra parar o crime é só o crime, pessoal. Tem uma parte, né, dessa série Tokyo Vice, que é no último episódio, que tá lá um policial, né, e eles vão lá estão lá com um jornalista estrangeiro gringo, né? Que essa história conta. Esse Tokyo Vice conta a história de um americano, pessoal, que foi morar no Japão e ele descobriu, começou a adentrar dentro do submundo do crime japonês e descobrir muita falcatrua que acontecia no Japão, tá ligado? Porque no Japão, pessoal, a máfia controlava até a imprensa, tá ligado? Então, assim, a máfia decidia o que poderia ou não ser divulgado. Por exemplo, um cara, ele foi encontrado perto lá da Baía de Tóquio com a faca no peito. Como que aquela faca apareceu no peito dele? Simples. Ele caiu. Ele simplesmente caiu. Ele estava cortando uma maçã, ele caiu e a faca entrou no peito dele e acabou. Foi isso que aconteceu. E esse era o resultado final da autópsia. A Yakuza controlava a imprensa e controlava os legistas. Controlava a porra toda, tá ligado? E tem uma parte final lá que os caras da máfia vão executar o outro mafioso por traição, tá ligado?
E o cara lá, o policial, fala, não, mas ele tem que ser preso, pá, etc. Aí o policial japonês fala pro gringo o seguinte, tem certas coisas que a lei não pode resolver, porque só o crime pode botar a ordem. E quando teve essa guerra entre taiwaneses e chineses no Japão, o governo japonês armou a Yakuza com um monte de fuzil e metralhadora para os caras matar a oposição. Então, assim, no Japão, o crime organizado ele cresceu com o amparo do Estado para impedir o quê? Máfias chinesas, taiwanesas, tailandesas de crescer no país, tá ligado? Para ter o que? Uma máfia nacionalista, tá ligado? Uma máfia que ganha dinheiro no Japão, ganha também dinheiro fora, mas quando o Japão tem problema, essa máfia tá lá para ajudar o país, tá ligado? A máfia ela tá lá para fornecer apoio, né, pro país, né? E a imagem da Yakuza, pessoal, depois disso que foram utilizados pelo Estado e abandonados, né? A imagem da máfia ficou muito mal, né? Até hoje, você vê muitos vídeos, tem até um youtuber chamado Paulo from Tokyo, que tem um vídeo dele, acho que ele apagou do canal, que era com Yakuza. Ele falava, né, que o Yakuza, ele falava lá pro cara, eu sou um ex-Yakuza, o que eu fiz, a minha esposa e meus filhos não tem culpa. Por exemplo, a minha esposa, o Yakuza fala, ela foi demitida do emprego dela na escola porque ela teve um filho comigo. E o meu filho, ele agrediu na escola todo dia pelos garotos, que chama ele de semente do mal. Semente podre, acho que é o termo em japonês significava semente podre. E ninguém quer ser amigo dele, sabe? Aí tava mostrando, acho que era um Halloween, né, que tava acontecendo no Japão, e ele tava dando doce pras crianças, tipo assim, aí lá nas casas, dando doce, sabe, tentando se redimir com a sociedade. Fala assim, ó, me desculpa a sociedade, eu fiz coisa errada, mas vocês querem punir alguém, puna a mim, não puna a minha família. Então, aí, né, a esposa já tinha se divorciado da esposa, né, pai, etc, e você vê, né, mesmo assim não adiantou nada, a mulher ficou marcada, né, e tem muitos casos no Japão de meninas que se suicidam, meninas, por exemplo, que vai lá, sem querer dormem, com um cara que é bandido lá no Japão, e acusa, aí alguém descobre e explana por aí, a menina vai lá, pessoal, e ela comete suicídio, ela se mata por desgosto. Tem muitas vezes o pai e a mãe se matam, porque recompensas e incentivos, pessoal, tá ligado? O Brasil cria incentivo para as meninas saírem com bandido, porque é democracia. Elas são a maioria do eleitorado. Então elas vão lá, e como elas são a maioria do eleitorado, é a vontade delas, democracia é a vontade do povo. Quem é a maioria do povo, pessoal? Mulher. E mulher é o quê? Socialista. Mulher é o quê? Psicopata. Mulher é o quê? Ribestofólica. Mulheres têm ribestofilia, tem todo tipo de parafilia maluca. Essa coisa de se atrair por bandido, por criminoso, é o quê? Parafilia. Tá ligado à ribestofilia. Tá ligado? Então assim, a vontade popular delas é o quê? É de sempre serem permissivas e tolerantes com o mal. E sempre serem o quê? Intolerantes com o bem. Entendeu? Por isso que o nosso país é um país que, se você é uma pessoa honesta, boa, tá ligado? Você só toma no cu. Porque a vontade popular, que é a vontade feminina, detesta homem bom. Detesta homem bom. E elas são a maioria, pessoal, em todo o Ocidente. Elas são a maioria dos Estados Unidos, a maioria no Canadá, a maioria na Suécia, a maioria na Alemanha, na França, na Inglaterra. Por isso que esses países no Ocidente estão todos ruínos. Eles estão todos ruínos devido à vontade popular feminina. Aquelas que soma até na hora chata, e na minha fase ruim não me abandonou por nada. Passe o tempo que for amor, saiba que eu vou estar contigo. Aquele temporal passou, agora não vai ter perigo.